Olá a todos, meu nome é Said Versalhes e você está no canal Papo de Autor. Esse é o novo quadro do canal, chamado Papo de Autor Iniciante, onde eu vou falar algumas coisas interessantes para aqueles que estão começando a escrever. Hoje eu quero falar sobre a importância do estudo da língua, mais especificamente as regras da língua, gramática, ortografia, enfim, essas regras que nos dizem como é a forma correta de escrever. Esse não é um vídeo específico sobre a língua portuguesa, eu não vou explicar nenhuma dessas regras, nenhum conceito. Eu vou falar sobre a importância do estudo dessas regras e desses conceitos. Então, se você escreve em qualquer idioma, inglês, francês, italiano, japonês, não importa, esse é um vídeo geral e ele também serve para você. Eu também vou dividir esse vídeo em duas partes, cada uma delas falando sobre uma ideia comum entre escritores iniciantes. Essas ideias comuns são ideias que muita gente tem sobre a importância desse estudo e como devem proceder com ele. A primeira ideia que eu quero comentar aqui hoje é a seguinte: eu só posso começar a escrever, só posso me tornar um escritor quando eu dominar todas as regras e escrever de forma perfeita. Essa ideia é um equívoco. Os motivos para ela ser um equívoco são vários. O primeiro desses motivos é o seguinte: a língua é uma coisa fluida que evolui junto com a sociedade. A língua está em constante desenvolvimento e as coisas mudam. Algumas palavras que nós escrevíamos quando éramos crianças de um jeito, hoje não se escrevem mais do mesmo jeito. Algumas palavras ganharam hífen, outras palavras perderam hífen, então saber tudo isso leva muito tempo e não é suficiente, porque ela muda mais rápido do que nós conseguimos aprender. A língua é uma coisa gigantesca. Além dessa fluidez, dessa evolução da língua que impede você de conseguir aprender tudo, existe muita coisa pronta. Então, juntando essa quantidade de regras que já existem, essa infinidade de conceitos, com a evolução da língua, com a mudança com que nós falamos, nós nunca vamos conseguir aprender tudo. Por isso que é necessário estar sempre evoluindo, estar sempre aprendendo mais. Escritores, professores de língua portuguesa estão sempre estudando, aprendendo coisas novas e aprendendo coisas antigas. Porque a língua ela é extensa demais para um ser humano conseguir aprender numa vida. Não tem como a gente aprender tudo. Sempre vai faltar alguma coisa, ou quando você achar que aprendeu tudo, alguma coisa você já não se lembra. Você tem que se manter atualizado. Não só atualizado para as coisas que surgem, como para as coisas antigas que talvez você tenha esquecido ou talvez ainda não tenha aprendido. A língua não é uma coisa que você possa aprender tudo, não é um trabalho que você consiga dominar. Aliás, é muito difícil alguma coisa, algum aprendizado que o ser humano consiga entender completamente durante uma vida. O segundo motivo para essa ideia não funcionar é que, para escrever bem, para conseguir criar textos interessantes, para ser um bom escritor de literatura, é necessário treino. Não é necessário somente a parte técnica, não basta conhecer como as regras funcionam, saber como escrever da maneira correta e não ter prática. A escrita se desenvolve com a prática, se desenvolve juntando conhecimento técnico com conhecimento prático. O treinamento, desenvolvimento do seu próprio estilo. Durante o terceiro ano do meu ensino médio, eu tentei fazer isso, só estudar. Eu falei comigo mesmo, não vou escrever mais nada, vou deixar esses contos que eu já comecei a escrever, esse início de uma novela, eu tinha começado a escrever uma novela, que eu comecei a escrever e vou somente estudar. Eu tentei aprender tudo, não consegui, obviamente, porque como eu já disse, é um trabalho com uma vida inteira, para mais de uma vida, não tem como aprender tudo, e eu tentei aprender tudo em um ano, tentei compreender tudo. Lógico que eu aprendi muitas coisas, muitas dúvidas que eu tinha antes, eu não tenho mais, mas eu não consegui evoluir minha escrita. Quando acabou esse terceiro ano, faz pouco tempo que eu terminei o ensino médio, faz um pouco menos de um ano, quando eu acabei o terceiro ano e eu voltei para aqueles textos que eu tinha deixado para trás, minha escrita não tinha melhorado e, aliás, ela tinha piorado, porque eu não conseguia desenvolver uma narrativa interessante, porque eu não tinha treino. Aquilo que eu tinha conseguido desenvolver antes, não consegui levar para frente, ficou tudo muito tempo parado e aí eu tive um novo hiato. Durante esse novo hiato, eu conversei com muitas pessoas, assisti muitos vídeos, pesquisei bastante e eu percebi que essa ideia ela é generalizada. Ninguém consegue escrever sem treino. É uma coisa que é basicamente um axioma da escrita. Você precisa treinar. Todo mundo fala isso. Não existe uma pessoa que vai chegar para você e falar: não, você vai conseguir escrever sem treino nenhum. Fique um ano sem escrever, acorde um dia e escreva um romance. Não é assim que funciona. Todo mundo escreve com treino. Todos os grandes escritores escreveram muitos textos fracos até chegar nas suas grandes obras-primas. Até mesmo quem já lançou a sua obra-prima como seu romance de estreia, como seu livro de estreia, se você perguntar para ele, você vai saber que ele escreveu muita coisa antes, muita coisa que não foi publicada, muita coisa que foi lida só por amigos, só por leitores betas. Então é por esses dois motivos, porque a língua é fluida e muito ampla e porque é necessário treino, que essa ideia não funciona.
A segunda ideia que eu quero comentar aqui hoje é a seguinte: eu não preciso estudar nada, não preciso aprender nada, vou escrever de um jeito único e não seguir regra nenhuma. Essa ideia é errada por vários motivos, acredito que até mais motivos do que aquela primeira ideia. Vocês podem notar que elas são exatos opostos, mas muita gente segue ou uma ou outra. Essa aqui é errada porque você já está seguindo regras ao falar essa ideia. Pode parecer estranho dizer que a gente usa regras o tempo todo quando nos comunicamos, mas usamos. A gente usa regras da língua quando estamos falando com amigos, quando estamos pedindo um pão na padaria, quando falamos com qualquer um, até mesmo conversando na internet com gírias ou com expressões da internet, nós estamos seguindo regras da linguagem. Isso acontece porque a linguagem é qualquer meio sistêmico de transmitir ideias ou emoções. Sistêmico significa que ela é um conjunto intelectualmente organizado de elementos. Esses elementos são as regras. Pode parecer estranho falar que nós usamos regras o tempo todo, porque isso nos leva a crer que usamos regras quando estamos falando com amigos, quando estamos falando na padaria pedindo um pão ou quando estamos falando na internet. Mas isso acontece sim, porque as regras não são só coisas que tornam a linguagem complexa ou rebuscada. As regras definem cada mínimo detalhe da língua. O que define que esse objeto é uma laranja e que esse objeto é uma caneta são regras. Se você chamar esse objeto de caneta e esse objeto de laranja, eu não vou entender. Existem textos que usam somente substantivos. Se um desses textos que usa somente substantivos chamar esse objeto de maçã, quem ler vai pensar que o autor está falando de uma maçã e não vai entender a mensagem. A ideia não vai ter sido transmitida porque ele não seguiu uma regra da linguagem. Isso funciona para todas as regras da linguagem. Algumas podem ser ignoradas, mas não todas. E aprender como elas funcionam, aprender como elas interagem entre si, nos auxilia a transmitir as nossas ideias e emoções da melhor forma possível. E é isso que um escritor quer. Um escritor quer transmitir as suas ideias da melhor forma possível. Talvez quando alguém diz que não quer seguir regra nenhuma, ele só está dizendo que não quer escrever de uma forma complexa, escrever de uma forma rebuscada. Mas se você quer evoluir a sua escrita, se você quer conseguir transmitir a sua ideia para qualquer um, você precisa entender as regras, entender como elas funcionam, vão fazer você evoluir mais ainda, vão fazer você conseguir passar as suas ideias da forma que você deseja. A sua ideia é o conteúdo do seu texto. E as regras definem a forma. Saber usar a forma, que são as regras, da melhor forma possível, ajuda você a destacar o seu conteúdo da melhor forma possível, do jeito que você quer, dando ênfase a algum detalhe, acelerando alguma parte do texto, dando mais interesse para o leitor em uma parte específica, fazendo ele passar mais devagar para uma outra parte, mostrando algum detalhe de forma mais elaborada. É para isso que nós usamos as regras. Nós não usamos as regras simplesmente para segui-las, porque elas foram colocadas e nós somos escravos das regras. As regras devem ser usadas, as regras da língua devem ser usadas para trabalhar o texto e para mostrar o que nós queremos passar da melhor forma possível. Saber usá-las e saber transformá-las para nosso favor é o que todo escritor deveria querer fazer. Até aqueles que querem revolucionar a língua, escrever de formas diferentes, devem entender como as regras funcionam, devem entender como a língua funciona, porque não é possível reconstruir algo sem entender como ele foi construído. Então é por isso que essa segunda ideia não faz muito sentido. Talvez você devesse rever seus conceitos quando fala isso, quando fala que não quer seguir regra. Como eu já disse, talvez você não queira não seguir regras, você só não queira escrever de uma forma complexa. Mas não ignore o estudo, não esqueça de aprender sobre a língua só por causa disso. Talvez na escola ou alguma pessoa tenha te passado essa ideia, mas ignore um pouco isso. Tente aprender e você vai ver como a sua linguagem vai evoluir, como você vai conseguir escrever da forma que você quer, não da forma que você é obrigado. Aprender não é para aprender a escrever da forma que as pessoas acham certo, é para escrever da forma que você vai passar melhor as suas ideias. Se você concorda ou discorda do que foi dito nesse vídeo, comenta aí, curte o vídeo, compartilhe e não esquece de se inscrever no canal.